Bom dia, boa tarde e boa noite, povo de Deus. Hoje eu vou liberar um testemunho, mais um testemunho para vocês, né? Eu falei que esse canal ia trazer alguns testemunhos e palavras de Deus. E hoje Deus tocou essa madrugada no meu coração. Eu lembro que eu acordei às 3 horas da manhã para orar e ele falou assim: Jovita, conta hoje o testemunho de quando você passou no concurso de São Paulo até o momento que você foi chamada, né? Porque esse testemunho que eu vou contar de São Paulo, ele é a parte um, tá? E depois vai ter a continuação. Ele falou que você vai ter que dividir em duas partes. Por quê? Porque a parte 2 ainda não chegou. O testemunho da parte 2 ainda está para acontecer. Então eu tenho uma promessa de Deus e que ainda não se cumpriu. Mas enfim, é só para vocês saberem que depois vai ter parte um e parte 2, tá bom? Então, ele pediu para eu começar a contar como que aconteceu, como que ele colocou no meu coração para eu fazer esse concurso de São Paulo, onde eu trabalho atualmente, tá bom? Eu lembro que eu nunca tive vontade de trabalhar em São Paulo. Eu não sei, foi Deus mesmo que colocou no meu coração, porque eu nunca tive essa intenção de trabalhar em São Paulo, tá? E aí o que aconteceu? Deus colocou isso no meu coração porque eu tava desempregada, tinha acabado de ser mandada embora de uma empresa. Na verdade, a empresa que eu conheci meu marido, que ele trabalha até hoje lá, eu tinha sido mandada embora e eu já era formada e eu tava bem desiludida. Eu falei, Deus, já faz anos é, que eu sou formada e não trabalho na minha área. Então eu comecei a estudar, Deus colocou isso no meu coração, já falei no testemunho anterior sobre isso. Mas em 2017 abriu esse concurso e eu fui, olhei assim, dei uma olhada. Aí eu olhei no salário e falei, ah, o salário é bom, né? Mas Deus colocou no meu coração pra eu ir. Aí eu fiquei pensando, falei, não, por quê, né? Mas tá bom. Eu fui e me inscrevi pra fazer esse concurso. Eu lembro que na véspera desse concurso, eu lembro como fosse ontem, né? Deus pediu pra eu fazer uma caminhada. Eu falei, nossa, Deus. E ele falava assim, Vitor, faz isso. Eu ouvia mesmo de verdade, gente, uma voz falando comigo. E a princípio eu falava, gente, essa voz, não sei o que é essa voz. Antes eu não tinha esse entendimento que era Deus, eu achava que era outra voz, que era uma pessoa, que era coisa ruim. Aí eu ouvi assim, Jovita, faz isso. E aí a voz falou, Jovita, faz uma caminhada. Aí eu fui fazer uma caminhada. Nem tava com vontade, mas fui. Porque eu ouvi, então eu fui. Quando eu passei na frente do terminal, que é onde eu iria pegar o ônibus pra ir pra minha cidade, porque assim, eu já tava pesquisando o horário de ônibus, tudo lógico, né? Porque faltava só um dia pro concurso. E aí eu fui lá, é verdade, vou lá comprar passagem. Porque eu ouvi no meu coração, não, eu ouvi no meu ouvido. Já ouvi, vai até o terminal e já compra passagem. Porque você vai esperar pra amanhã, né? Aí eu, verdade, né? Aí eu fui. Aí chegou lá o cara do terminal e falou assim, eu falei, moço, eu quero comprar a passagem pras não lembro se era 4h30, 5 horas da manhã, não lembro. Era mais um horário bem cedo. Aí ele falou, esse horário não existe, moça, aqui. Não passa ônibus aqui, esse horário. O primeiro ônibus aqui é 10 para 6. Eu falei, moça, esse horário eu não consigo, porque eu tenho que chegar lá no local, né? E é longe, né? E eu tenho que chegar no local cedo, senão eu não consigo fazer a minha prova. Aí o moço falou assim, olha, moça, esse horário que você tá falando não existe. Então eu fui pra minha casa, liguei na rodoviária. Gente, eu liguei muitas vezes, porque eles lá eles não atendem. E eles não estavam atendendo. Mas acho que a pessoa ficou tão irritada porque eu fiquei ligando, sabe, uma atrás da outra, que a pessoa me atendeu. Aí a pessoa me atendeu e falou assim: O que você quer? Aí eu falei: Eu quero uma informação. Daí a pessoa falou: Pode falar, bem grosso. Aí eu falei: Moço, é porque eu tô vendo no site que tem um ônibus tal horário que sai da minha cidade pra São Paulo. E eu fui no terminal da Cidade Nova, que é o meu bairro, e falaram que não tem esse horário. Ele falou: Não, esse ônibus existe, mas ele não passa na Cidade Nova. Ele falou: Então ele vai pro outro destino, pro outro caminho. Quer dizer, mesmo destino, mas outro caminho. Eu falei: Ah, tá. E como que eu faço pra pegar ele? Ele falou: Você vai ter que vir aqui. Só que da minha casa até a rodoviária central é uns 25 minutos, assim, né? Se o trânsito estiver tranquilo. Eu falei, caramba, eu vou ter que sair muito cedo da minha casa de carro. Aí eu saí da minha casa de carro, fui até lá, deixei o meu carro na rua, num lugar ali próximo à rodoviária, deixei na mão de Deus e fui para São Paulo com esse ônibus, tá?
Aí chegando lá, para quem conhece São Paulo, sabe que o terminal Barra Funda da Zona Sul é bem distante, então eu tive que chegar lá e pegar um Uber, tá? Como eu falei, eu estava desempregada, estava no último mês de seguro-desemprego, eu não tinha nem muito dinheiro, mas tive que ir. A hora que eu fiz a simulação, o valor estava altíssimo, gente, do Uber. Eu não sei se tinha muita gente pedindo, não sei se é porque é muito longe, mas eu sei que na hora eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho quase nada de dinheiro, mas Deus vai prover. O que eu tinha lá, eu falei, vamos que vamos. Aí eu fui, fiz a prova, e depois que eu fiz a prova, né, tudo certo, eu fui embora. Gente, aí eu fiquei pensando assim, olha, se chamar ok, né, eu vou embora para São Paulo. Na época eu era uma mulher solteira, não tinha compromisso com nada, né. Então, eu fui, voltei e esqueci um pouco desse concurso, vou ser bem sincera. Esqueci esse concurso e aí tá bom. Se passaram 2017, 2018, 2019, 2020 fechou tudo, veio a pandemia, eles pararam de chamar, tá? E na época eu fiz para autarquia hospitalar, que era um concurso na época que eles, né, que eles abriram, que tinha autarquia hospitalar em São Paulo. A autarquia hospitalar, ela fechou, não existia mais. E aí a prefeitura da cidade de São Paulo pegou, né, assumiu, na verdade, esse concurso, porque a autarquia não existia. Então, quando foi em 2023, tá, eles voltaram a chamar, né, e eu já tava sabendo, porque eu segui algumas pessoas, alguns grupos, né, e aí as pessoas já estavam falando, e aí eu comecei a minha preocupação, meu Deus do céu, será que eu não vou aceitar? Porque assim, pra quem não sabe, antes de me chamar na prefeitura de São Paulo, já tinha me chamado na prefeitura de Porto Feliz, já tinha me chamado em várias outras prefeituras, Cabreúva, e outras prefeituras que eu fiz, de ET, e eu tinha negado pelo salário, porque não valia a pena. Então, o que que eu fiz, né? Eu falei, não, será que esse eu vou negar? Aí quando chegou lá e falaram pra mim o valor, como que ia ser, aí eu fiquei um pouco balançada, né? Eu não vou negar. Não porque o dinheiro é tudo, mas porque o salário era o dobro do que eu recebia e eu poderia mudar a vida do meu filho, porque eu estava grávida, então eu já pensei nisso, querendo dar uma vida melhor para o meu filho, tá? Aí o que aconteceu? Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Porque ele já tinha colocado no meu coração esse lugar há muito tempo. Até antes, quando eu não tinha nem vontade de ir para São Paulo, ele já tinha colocado no meu coração. E aí ele começou a incomodar meu coração para eu aceitar, porque eu tava na dúvida. Porque assim, todo mundo sabe, o que é mais perto é mais cômodo pra gente, né? É muito melhor eu sair da minha cidade, né, para trabalhar, mesmo que dava uns 20, 30 minutos de ônibus, né, daqui da minha casa até meu trabalho, era muito melhor do que o que eu faço hoje, que eu levo 2 horas e meia. Então, logicamente, para mim seria melhor, mesmo que o salário o dobro. Eu ainda falava, ai Deus, eu não tô afim de ir, e Deus tocando no meu coração, que eu tinha que aceitar. Enfim, eu lembro que quando eu tava em dúvida, Deus começou a fechar meu coração pro meu trabalho, né? Ele começou a fazer algumas coisas que, quando Deus quer te tirar de algum lugar, ele começa a fechar o teu coração para aquele lugar, né? Ele começa a trazer pessoas para te deixar, não te deixar mais confortável naquele lugar. Ele começa a usar pessoas. E ele começou a usar algumas pessoas que estavam fazendo que eu não tivesse mais vontade de permanecer naquele lugar. E aí por isso que foi o primordial de eu ter falado, não, eu não vou ficar mesmo, eu vou aceitar, né, eu vou atribuir lá o concurso, né, da Prefeitura de São Paulo. E foi isso que aconteceu, né. E aí eu fui, né, logicamente quando eu tomei posse do concurso, eu já entrei de licença maternidade, tá bom? Porque eu já tinha acabado de ganhar meu filho, então eu não atuei, e aí eu voltei só depois de 5 meses e pouco, né? Que eu voltei a trabalhar. Né? Que eu voltei, não, que eu comecei, né? Porque eu não tinha nem começado, eu já entrei de licença maternidade e não comecei a trabalhar, não comecei a atuar. E foi isso. E até hoje esse é meu trabalho atual, né? Esse é o testemunho 1, mas Deus pediu pra eu falar por quê que ele incomodou pra eu falar.
é para você entender que quando Deus ele quer alguma coisa para sua vida, ele vai colocar no teu coração, né? Eu não tinha vontade nenhuma de ir para São Paulo, nunca tive vontade de trabalhar em São Paulo, gente. Deus colocou no meu coração, porque foi desejo dele. Então ele colocou esse desejo no meu coração e aí ele se cumpriu. Eu não tinha vontade nenhuma mesmo, né? E eu também, quando estava em dúvida, porque a gente entra em dúvida, ai Deus, tô tão bom aqui, né? Tão sossegado, né? Porque a gente sabe, quem mora no interior e sabe, e quem mora na capital também sabe como que é diferente, né? Porque o interior é mais tranquilo, o trânsito é mais tranquilo e São Paulo é mais agitado. Eu falo que São Paulo tem a parte boa e ruim, né? Que é a parte a parte que tem tudo, né? Tudo você encontra em São Paulo, né? As possibilidades são maiores, logicamente pelo custo-benefício de lá o salário é maior, mas também não tem a paz do interior, né? Aquela paz que a gente pode andar mais tranquilo, apesar de violência ter em todo lugar, o interior é ainda mais sossegado. Então para mim foi bem difícil, mas eu sei que Deus tem um propósito. Deus teve um propósito na minha vida por ter me levado para São Paulo, né? E eu vejo isso no meu trabalho, né? Meu trabalho eu faço sempre com muito amor, com muito carinho. E tem muitas pessoas que me levam lembrancinhas assim, sabe? Coisas simples. E me agradecem pela forma que eu trato elas. E aí meu dia já é tão, né? Às vezes não tá tão fácil, né? Porque tem dias que você não tá bem. Mas aí a pessoa vem com um carinho, né? E eu sei que é meu trabalho, eu tenho que tratar todo mundo com carinho e respeito mesmo. E eu sempre falo para eles que não tem que agradecer, mas mesmo assim, quando alguém reconhece, né, o seu esforço, que você tá lá todos os dias lutando, cansado às vezes de pegar um trânsito de 2 horas e meia, e aí a pessoa vem e te dá uma lembrancinha e fala que quer te agradecer pela forma que você tratou ela. Apesar de ser minha obrigação, eu já ganhei meu dia, eu fico tão feliz. Então, assim, eu sei que Deus tem um propósito, eu tô cumprindo meu propósito em São Paulo, né, que é da vontade dele. Eu não sei se eu vou mudar futuramente para São Paulo ou se eu vou sair de lá, mas Deus sabe todas as coisas. Como eu falei, Deus tem a parte 2 de São Paulo para eu testemunhar. Mas é isso que eu queria dizer, porque muitas pessoas acham que às vezes a sua vida é fácil. Às vezes a pessoa só vê a parte boa, mas ela não sabe o preço que você paga todos os dias. Ela não sabe a dor que às vezes é de você deixar um filho doente em casa e estar a muitos quilômetros de distância, não poder chegar, né? Se o seu filho tiver uma febre, tiver doente, acontecer qualquer coisa. Então isso dói muito no meu coração às vezes. Mas toda vez eu lembro que Deus tem um propósito para mim. Deus me mandou para lá. E só Deus abriu essa porta, porque é Ele que me colocou lá. Só Deus vai fechar. A hora que for a hora certa, que se Ele quiser me tirar de lá, Ele vai me tirar. Se Ele quiser que eu permaneça, eu vou permanecer, porque só Deus pode fechar a porta que Ele abriu. E é isso que eu queria dizer pra você. Então, aquieta o teu coração. Se Deus tá te incomodando, porque é como eu falei pra você, quando Deus quer te tirar de qualquer lugar, seja do meio da sua família, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja em qualquer lugar, Ele vai começar a fechar o teu coração. Ele vai fechar o teu coração. E você não vai se sentir melhor, você não vai conseguir se sentir bem lá. Sabe? Você vai começar a se sentir incomodada. As pessoas vão te incomodar. Você vai lá com um sorriso, às vezes tá com um sorriso, mas por dentro está angustiado, né? Então Deus sabe o que faz. E aí se prepara, porque quando Deus começa a fazer isso, ele vai mudar o rumo da sua vida. Porque às vezes o comodismo, às vezes ele é bom pra gente, né? Porque, tá bom, sim, tá. Mas para Deus não. Deus não é Deus de comodismo. Ele sempre quer tirar o melhor de você. E Deus, ele me mandou lá para São Paulo, além de tudo que eu tenho um propósito, é para mudar minha vida e a vida da minha família. Por quê? Com certeza, com um salário melhor, eu consegui mudar muita coisa na minha vida, na minha família, né? No meu status. Apesar de eu não ser uma pessoa pegada a bens materiais e a dinheiro, Deus quis mudar. Deus quis mudar bastante coisa na minha vida. Porque ele quer mudar porque ele tem algo melhor para mim. Porque como Deus sempre me disse, você vai sentar entre príncipes. Então não quer uma pessoa, né, com status ruim para sentar entre príncipes. Eu vou ter que estar no mesmo nível,
né? E é isso que Deus está falando para você. Então, quando Deus começa a te incomodar para você não tá mais bem ali nesse lugar, nesse ambiente, nessa família, é porque Ele vai te tirar desse lugar. E se prepare. Mesmo que você não queira, se prepare, porque pode confiar. Deus nunca vai te tirar do ruim para te colocar no pior, ou vai te tirar do bom para te colocar no pior. Ele vai sempre aumentar, né, te colocar no nível melhor. Amém? Então é isso que eu quis dizer, é isso que eu quis trazer. Talvez, né, não sei se esse testemunho vai tocar muitas pessoas, mas eu sei que vai tocar algumas. Se for para a pessoa certa, Deus vai colocar a pessoa certa na frente desse vídeo e ela vai sentir. Porque eu tenho certeza que foi Deus que pediu para eu falar, porque Ele quer que esse vídeo alcance algumas pessoas. Amém? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus.